São-se através do comportamento, que é a linguagem que melhor eles conhecem até certa idade. E até certa idade, a única que eles conhecem é a linguagem do comportamento. Portanto, o que fazemos perante este comportamento de birra, choros e gritos? Acabamos por fazer o quê? Acabamos por reprimir, por ignorar, por manipular, por castigar. E o que é que isso faz? Acaba por aumentar a tensão emocional. Não resolve. Então, gera culpa nos pais, porque estão a tomar aquela decisão, aquela escolha, e insegurança nos filhos. Portanto, o objetivo é que acabemos com este ciclo tão prejudicial para a comunicação dos nossos filhos. Eu atendo muitos pais que caracterizam os filhos como sendo difíceis, exigentes, birrentos, do contra, temperamento forte, teimosos, chatos. É muito raro eles darem dizerem uma virtude. O que é que aqueles filhos conseguem realmente fazer. Mas eles, quando são os defeitos, eles conseguem dizê-los exatamente. Na verdade, o grande erro destas expressões é a forma como nós conjugamos o verbo. Elas estão teimosas, elas estão impossíveis, elas não são, elas estão. E quanto mais vezes as caracterizarmos como difíceis, teimosas, chatos, mais verdade se vai tornar. Para eles e para nós. Quanto mais focarmos as dimensões erradas dos nossos filhos, mais eles se relacionam com os próprios dessa forma, fragilizando e enfraquecendo a autoestima deles. E quando eles são crianças, nós dizemos isso várias vezes, quando eles forem crescidos não precisam que ninguém diga, eles já acham que não servem para nada, que não fazem nada bem. Se for isso que nós lhe dissermos durante a vida inteira, não é? Portanto, as crianças estão, elas não são. É só comigo, não é? Essa é para ficar. Que é para ficar. Transmissão, tá e não vai fazer aquele... Esperemos que não. 1, 2, 3. Não aproxima muito. Está bem? Está bem. Mais ou menos assim. Está bem. Quietinha. Está bem. Então, as crianças estão, não são. Porque elas não são o seu comportamento. Elas usam o comportamento para falar, sem palavras, para expressarem as necessidades que estão por satisfazer. Só que elas não o sabem fazer da forma adulta como nós o fazemos. Então, agora senta-te aqui e explica-me como é que foi o teu dia, porque é que estás zangada. Ele diz, olha mãe, estou muito ansioso, porque amanhã vou ter, ou porque o meu amiguinho me empurrou no escorrego. Eles não conseguem verbalizar isso. Portanto, eles vão expressar-se através do comportamento. A teoria de Freud, criador da psicanálise e do conceito de inconsciente, ele pretendia dar luz àquilo que na época consideravam ser melhor ficar escondido. É como a história do escorpião que deve estar sempre na escuridão porque na luz ele ataca. Então este inconsciente, que na imagem representa a parte abaixo do nível do mar, a maior porcentagem deste iceberg é a parte que não se vê. E a parte visível seria a nossa consciência. Eu trouxe esta imagem para nós estabelecermos esta analogia entre as necessidades da criança por satisfazer e a única forma que elas encontram para o manifestar. Choro, birra, agressividade e que na maioria das vezes nós repreendemos, das mais variadas formas. É importante assumirmos que esses comportamentos são apenas a ponta do iceberg e que é imperativo nós sermos exploradores, detetives das verdadeiras necessidades. E quais podem ser essas verdadeiras necessidades? Pode ser o sono, a tristeza, o tanque emocional deles vazio, pode ser um medo, pode ser insegurança, certo? Aliás, se estivermos atentos aos antecedentes de uma explosão, conseguimos antevê-la. Sabem como quando nós olhamos para o horizonte e vemos aquela nuvem escura e que dissemos assim, vai chover, então apressamos-nos para o varal para tirar a roupa e esperamos que a chuva comece a cair. Com a birra é exatamente a mesma coisa. Se nós formos estando atentos ao perfil dos nossos filhos, nós vamos perceber quando é que a birra vai escalar, não é? Se ele está a construir uma torre e a torre está sempre a cair repetidamente, nós já sabemos... Não? Caiu a torre. E ele está a construir a torre? Não. Está a construir... Não? Estou... Ele está a construir... Está difícil. Ele está a construir... Já construiu. Já está.
Ele está a construir aquela torre e ela está sempre a cair, sempre a cair. Então nós já percebemos que ele está a começar a ficar impaciente. Nós, como orientadores, como guias, o que é que podemos fazer? Estou a ver que estás a ficar impaciente, porque a torre parece que não está a dar certo. Queres reparar um pouco? Queres respirar? Queres relaxar? Ou seja, nós estamos a ser guias deles. Mas lembrem-se sempre que nós somos o exemplo. Se ele também nos vê com muitos ataques de raiva, se ele também nos vê muitas vezes a não saber lidar com a pressão, eles também vão aprender isso. Porque eles, mais do que os nossos conselhos, eles veem-nos o dia todo, não é? Eles observam-nos e são assim umas esponjinhas. A falta de tempo, os problemas de trabalho, a falta de autoconhecimento levam a maioria das famílias às piores escolhas educacionais, do meu ponto de vista. O corre-corre da rotina é de tal maneira apressada que nem dá tempo para nós pararmos e refletirmos sobre os nossos atos e as consequências deles. Se as nossas intenções não estiverem bem definidas para com os nossos filhos, isso pode ser assim um desastre. As pesquisas científicas revelam o quanto a punição física, o castigo e a manipulação são estratégias prejudiciais para um desenvolvimento saudável das crianças, apesar de parecer que apenas a curto prazo elas resolvem. Não funcionam. Vou repetir, não funcionam, pelo menos da minha perspectiva. Uma comunicação consciente, positiva, assertiva pode ser mais trabalhosa, mas é certamente a técnica mais eficaz para lidar com o mau comportamento. E até porque estamos a ensinar a ser mais consciente, a desenvolver outras competências. Shefali Tsabari refere em Pais Conscientes, que é um livro assim maravilhoso que têm que procurar e ler esse livro porque ele é muito bom. Ela refere que o castigo pode travar um comportamento, ou não, mas que de certeza não ensina uma criança a substituir o comportamento impróprio por um mais produtivo. Em vez de castigar, podemos aproveitar as situações problemáticas para ensinar a arte da autorreflexão. A porta para a resolução de problemas. Por exemplo, se o nosso filho se está a portar mal e nós sabemos que ele está cansado, o que é que nós podemos dizer? Deve estar tão cansado neste momento, e assim podemos dizer, sintas o que sentires, não podes agir dessa maneira. Mas no momento da birra também não vai adiantar, temos que esperar que ele se acalme para depois lhe explicar que é natural que ele se sinta zangado, é natural que ele se sinta triste, com vontade até de bater, etc. Só ele não o pode fazer. Mas é natural que ele sinta, as emoções são hóspedes. As emoções vêm, têm uma função e depois vão embora, ok? E todas elas têm a sua positividade e a sua negatividade. Criança difícil não existe. Difícil é ser criança neste mundo de gente ocupada e cansada, sem paciência e com pressa. Que diz a Carla Ferro. Concordam? Se te apanho a correr outra vez, levas uma palmada. Vejam esta situação. Estavas a pedi-las, e... Ou seja, comunicação quase... não é? Estava assim à espera deste comportamento. Billy, não corras aqui. Estas são as opções que tens. Podes andar ou podes sentar-te no carrinho. Tu decides. Estamos a dar poder à criança dela poder escolher. Não é? O que por vezes parece fácil, rápido, eficiente, é só o caminho mais longo para a desconexão emocional com os nossos filhos, não é? Educar inclui a empatia, porque também temos que saber pôr-nos no lugar dos nossos filhos. Não é? Presença, amor. Não podemos querer filhos maduros com cérebros ainda em desenvolvimento. Há competências que neurologicamente ainda é difícil para eles. Planeamento, não é? A resolução de conflitos, obedecer ou não, isso tudo é difícil, não é? Quando o cérebro ainda está pouco amadurecido, não se pode dar o que não se tem. Então a chave é, conecte-se com o seu filho, escute, ativa e conscientemente. O que é escutar? Nós já falámos disso, a doutora Paula falou desta escuta ativa e o que é este poder. E lembrem-se da frase célebre que Deus nos deu 2 olhos e uma boca, que é para nós ouvirmos 2 vezes mais do que falar, não é? Chico Xavier dizia que quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais. Portanto, só ensinamentos de que é muito importante ouvir. Mas como é que é esta escuta ativa? É escutar sem juízo, sem preconceito, sem estarmos a ouvir a nosso filho para o criticar ou para o julgar. É ouvir com o coração, não é? E depois ouvir emoções. Abrir
esta conexão com ela, não é? Ouçam qualquer emoção dos vossos filhos sem juízo crítico. É importante devolver-lhe, ensiná-lo, alfabetizá-lo emocionalmente, que é isso que falta a tantas crianças. E depois procurar alternativas, soluções, avaliar consequências, lembrando sempre que o problema não é meu, é dele, e eu estou só a auxiliá-lo a resolvê-lo. Para quê? Para que no futuro eles possam aprender a resolver conflitos, porque se nós fizermos tudo por eles e resolvermos os conflitos deles, depois, quando forem crescidos, eles não sabem fazer, não é? E fazer o seguimento. Então, já decidiste o que vais fazer sobre aquele problema que tinhas? Nós estamos a perceber que o problema não é meu, é dele, mas eu faço esse seguimento. A minha tartaruga morreu. Estava viva esta manhã. Não fiques triste, querida. E elas choram. Para com isso, eu compro-te outra tartaruga. Não quero outra tartaruga. Não digas disparates. Não quero. Agora já não consigo. Não digas disparates. Era só uma tartaruga. Ou seja, está a desvalorizar completamente, estava a desvalorizar completamente a emoção da criança, não é? Não existe um comportamento correto ou errado. O que importa é nós escolhermos entre o medo e o amor e permitir e ensinar à criança como lidar com emoções. Podemos a qualquer momento escolher despir a armadura que nos protege e unir-nos aos nossos filhos, oferecendo-lhe o presente de sermos mais abertos, compassivos e compreensivos. Então, este pai, que antes dizia que lhe comprava até outra tartaruga, que não era importante, ele podia dizer, ela diz, ela era minha amiga, e ele pode dizer, dói muito perder um amigo. Ensinei a fazer habilidades, eles brincaram muito as duas. Gostavas mesmo daquela tartaruga, ok? Não desvalorizar. Thomas Gordon criou este conceito do high message, as mensagens no eu, porque é muito comum ouvirmos pais, educadores, etc., dizer, a mãe está muito zangada, o João portou-se mal, o papá adora o Pedrinho, não é? A mensagem na terceira pessoa, não é? E este tipo de comunicação é muito impessoal e muito menos eficaz do que as mensagens na primeira pessoa, não é? Portaste-te mal, está a responsabilizá-lo. Eu estou zangada, está-me a responsabilizar a mim, eu é que estou zangada, não é? Portanto, mensagens na primeira pessoa aumentam a probabilidade de as crianças ficarem mais atentas ao conteúdo da nossa mensagem e, consequentemente, mais colaboradoras aos nossos pedidos. Compreendem que comportamentos têm consequências e ajudam-nos a desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que as crianças têm tanta dificuldade. Foquem-se na imagem. Faz-vos certamente lembrar uma situação totalmente corriqueira. Está no limite da hora para saírem de casa, com os atrasos dos filhos, vai ficar comprometido de chegar a horas ao emprego. Como é que se sentem? O que é que dizem? Mas ainda estás assim, és um atrasado, mas é todos os dias a mesma coisa, já me estás a enervar, despacha-te. Né? Já estão a reviver alguma situação. E se eu vos disser que podemos harmonizar estas situações? Como? Conectarmos com a criança para garantirmos que ele está disponível para este exercício, que é muito importante, para que consiga espelhar emoções, entrar na mesma frequência que nós, não é? Então, podemos descrever o problema, já são 8h30 e ainda não estás vestida, como isso a faz sentir? Eu fico nervosa, não quero chegar atrasada ao trabalho, não é? Para explicar a necessidade, e quero que te vistas agora. Ou seja, estamos a descrever o comportamento só para devolver ao filho esta nossa percepção, sem o apressar, sem esta questão de o menosprezar, não é? Então, esta forma de comunicação requer, obviamente, treino, é a má notícia. A boa notícia é que pode ser usada tanto com os filhos como com todas as outras pessoas. Podemos sempre colocar no frigorífico também estas dicas para nós não nos irmos esquecendo, não é? Às vezes é interessante. Criticamos os nossos filhos maioritariamente. Lembram-se que eu dizia que atendia muitos pais que eles muitas vezes sabiam dizer quais eram os defeitos, mas as virtudes às vezes era difícil eles conseguirem. Então, na maior parte das vezes apontamos os erros e nunca as virtudes, nem as ações positivas e assertivas. E se fizéssemos isto mais vezes, eles iam querer pôr-se, não é, mais vezes nesse lugar de elogio. E quando os elogiamos, na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Acrescentamos-lhe um mas. Arrumaste o teu quarto, ficou impecável, mas por que não o fazes mais vezes? Então, o mas anula o efeito do elogio.
não é? Ninguém se lembra do elogio, pois não? Só nos lembramos do que vem a seguir ao mas, não é? Portanto, o segredo é não exigir filhos perfeitos, porque não são nós próprios, mas filhos felizes, não é? E não se focarem no resultado, mas no processo. Muitas vezes, entre pais e filhos, os elogios tornam-se uma forma de exprimir amor. Portaste-te bem, que linda, comeste a sopa toda, és tão bonita, mas os elogios não são amor. São amor é condicionado, porque têm uma condição, não é? Porque se pensarmos um elogio tem inconscientemente sempre um oposto, porque para existir o bonito tem que existir o feio, para existir o feio tem que existir o bonito, para existir o mau tem que existir o bom, e não promove uma autoestima saudável, não é? Então, em vez de dizer que lindo, vestiste sozinha, muito bem, experimente, fico feliz por te vestir sozinho, é uma grande ajuda para mim de manhã. Não é? Em vez de dizer, uau, jogaste mesmo bem à bola, gosto muito de ver a jogar à bola, pareces feliz quando jogas à bola. Okay? Porque depois as crianças ficam dependentes do elogio se nós as formatarmos. Então, quando não recebem o elogio, vão pensar que estão a fazer alguma coisa errada, se estiverem à espera de ser elogiados. Então, a alternativa seria o reconhecimento, porque aí sim é um amor incondicional. Não é? Mia Hoven, ela escreve no seu livro Educar com Mindfulness, que é assim um livro também muito interessante e que eu aconselho, é que se habituarmos as crianças a elogios constantes por tudo e por nada, elas tornam-se dependentes desses elogios. Então, fui melhor hoje que os outros, não fui? Ou seja, entram assim numa corrida constante à procura de validação. Vejamos duas situações, do Gaspar e do Xavier, que nos vão ajudar a refletir sobre isto. A primeira coisa que Gaspar ouvia de manhã era: levanta-te, vais chegar atrasado à escola outra vez. Gaspar levantava-se, vestia-se sozinho, menos as sapatilhas, e ia tomar o pequeno almoço. A mãe dizia: onde estão os teus sapatos? Queres ir para a escola descalço? Essas calças não combinam com essa camisola. Gaspar, querido, o que fizeste a essas calças? Estão rasgadas. Quero que mudes de calças depois de tomares o pequeno almoço. O filho meu não pode ir para a escola com as calças rasgadas. Cuidado com o sumo, não entornes, como costumas fazer sempre. Gaspar entornou o sumo. Enquanto limpava, a mãe dizia: não sei o que fazer contigo. Gaspar murmurou algo ao que a mãe disse. O que é que foi? Lá estás tu a resmungar. Gaspar terminou o pequeno almoço em silêncio, mudou de calças, calçou as sapatilhas, pegou na mochila e foi para a escola. A mãe ainda gritou: esqueceste do lanche, Gaspar, se a tua cabeça não estivesse presa, também te ias esquecer de a levar. Gaspar levou o lanche e a mãe rematou: não te esqueças de te portar bem hoje. Agora a história de Xavier. A primeira coisa que Xavier ouvia de manhã era: 8 horas, Xavier, queres levantar-te agora ou ficar mais 5 minutos? Mais 5 minutos, disse ele. Mais tarde foi tomar o pequeno almoço vestido, mas sem as sapatilhas. A mãe disse: já estás vestido, só te faltam as sapatilhas. Tens as calças rasgadas, parece que a costura vai rasgar toda. Queres que coza agora ou preferes trocar? Xavier pensou um pouco e disse: eu troco depois do pequeno almoço. Sentou-se, entornou o sumo. O pano está no lava-louças, querido, disse a mãe enquanto preparava o lanche do filho. Xavier pegou no pano e limpou. Conversaram um pouco enquanto tomavam o pequeno almoço. Quando terminou, foi trocar as calças, pegou na mochila e foi para a escola. A mãe chamou: Xavier, teu lanche. Gaspar levou o lanche e a mãe rematou: até logo, adoro-te. Agora, coloquemos em hipótese uma situação completamente possível de acontecer. Gaspar e Xavier têm a mesma professora. Durante o dia, a professora disse assim à turma: meninos, como sabem, vamos fazer a peça do Capuchinho Vermelho na próxima semana. Precisamos de um voluntário para pintar um cartaz de boas-vindas para a porta, um voluntário para servir a limonada aos nossos convidados, alguém que vá às outras salas fazer um pequeno discurso para convidar toda a gente a ir ver a peça, dizer a hora, o dia e o local. A nossa história acaba aqui. É tudo o que sabemos. Será que Gaspar era capaz de levantar a mão para se voluntariar? E Xavier? Qual é a relação entre o que as crianças pensam mesmas e a sua vontade de aceitar desafios ou arriscar falhar? Não é? Qual a relação entre o que as crianças pensam de si mesmas e o tipo de objetos que criam para si mesmos, os objetivos que criam para si mesmos? Sentem-se capazes? Até que ponto, não é, influencia? A questão mais pertinente que pretendia que refletíssemos juntos era que não é a falta de elogio que transformou negativamente o Gaspar e positivamente o Xavier, foi o reconhecimento, porque tanto a escassez como o excesso são inadequados. É como as plantas, água a mais ou água a menos.
pode ser prejudicial, certo? Então, os elogios podem, de facto, ser enganosos. Os elogios podem levar a uma negação imediata. Sempre bem comportada, devias ter-me visto ontem. Não é? Os elogios também podem ser ameaçadores. Uau, foste a melhor! E ela pensa, mas como é que irá correr na próxima? Ou seja, cria ansiedade, não é? Os elogios podem forçar-nos a concentrar-nos nas nossas fraquezas. Tens uma mente brilhante. Mente brilhante? Estás a brincar? Ainda não consigo fazer contas de cabeça. Não é? Os elogios podem causar ansiedade, não é? E interferir com as atividades. Então, ao dizer, tiras sempre 100, fico tão feliz. Então, e nunca mais vou conseguir tirar 100. E se nunca mais conseguir, não é? Os elogios também até servem para manipular. O que é que esta pessoa quer de mim? Porque é que me está a manipular, não é? Além de criar independência de validação externa para se sentirem valorizados, também criam um sentimento de insegurança quando não há elogio para eles usufruírem, não é? Se não estamos a ser elogiados é porque estamos a fazer é errado, é feio, é inadequado. E se tivermos sido programados, formatados para isso toda a vida, vamos depender disso. Portanto, o que os autores sugerem e a literatura científica sugere é que os elogios descritivos, em vez de avaliar, como retrata os seguintes exemplos. Ou seja, em vez de dizermos apenas é lindo, que poemas tão bonitos que tu fazes, que leva na maioria das vezes à negação imediata, dizer assim, e ele pensa assim, será que é mesmo lindo? Podemos descrever o desenho. Fiquei muito comovida. Ou desenhaste uma árvore grande com um baloiço. Gostas muito de andar de baloiço. Okay? Descrever e não depender só do ser bonito ou feio. Em vez de dizer arrumaste o teu quarto, que linda menina que és, que assenta automaticamente nas suas fraquezas. Sei lá, então, acabei por deitar o lixo debaixo do tapete, assim no final não sou tão bonita assim. Não é? Ou seja, vejo que tiveste muito trabalho aqui, todos os brinquedos estão na prateleira, todos os discos estão na caixa e não há nenhum berlinde no chão. Ou seja, estamos a valorizá-la pelo que ela fez e não pelo que ela é. Imaginem que conseguimos ter a capacidade das crianças de dizer o que queremos e o que não queremos de forma tão autêntica como eles. E poderíamos, se não tivéssemos sido tão julgados, criticados ou castigados por tal na nossa infância. A questão é que se queremos fazer o mesmo com os nossos filhos. Não vou falar dos limites dos adultos aqui, mas dos limites dos nossos filhos, porque eles também têm limites. Como as birras. Quanto mais a criança sentir que estamos a respeitar os seus limites, mais vontade ela terá de colaborar e se ajustar aos nossos limites. Uma criança que sente que os seus limites estão constantemente a ser desrespeitados, encontra formas mais desafiantes de os defender. Portanto, os limites da criança são intimamente ligados à personalidade e às suas principais necessidades emocionais. E, por exemplo, algumas frases que violam os limites da criança. Dá-me um abraço, senão eu choro, senão eu fico triste. Dá um beijinho a esta senhora. Nós fazemos isso tantas vezes, não é? E a criança não quer, mas dá um beijinho, seja mal educado, dá lá um beijinho à senhora. Não é? Para de chorar, estás a exagerar. Dá um abraço ao avô, ele está triste. Come tudo para eu ficar feliz. Não é? Estamos a desrespeitar e é muito importante estarmos atentos aos limites dos nossos filhos para não os ultrapassarmos. Quanto mais respeitarmos os seus limites, mais vontade eles terão de colaborar e ajustar-se aos nossos limites. Não é? As regras impostas não levam as crianças a pensar. Limitam-se a segui-las. Porquê? Porque têm medo das consequências. Quando as crianças estão habituadas a respeitar os limites pessoais das pessoas à sua volta e quando os adultos também respeitam os limites das crianças, tendem a ser muito mais empáticas e atentas. Olha, ouçam este exemplo. Uma criança está a fazer uma grande birra no centro comercial às 10 da noite. Pode estar simplesmente a expressar os seus limites, a dizer com o comportamento o que não consegue dizer com as palavras. O que é que ela poderá estar a dizer? Estou cansada, estou com sono, tenho fome, só, não é? E nós só nos concentramos na birra. Quando as crianças ouvem não a cada 5 minutos, deixam de reagir à palavra não. Mas se o não for dito em ocasiões raras, interpretarão esse não como um sinal de stop. Não pensem num elefante cor-de-rosa. Aposto que todos pensaram num elefante cor-de-rosa. Não é? Apesar de termos o nosso cérebro mais desenvolvido, mais amadurecido que as crianças, por vezes também temos dificuldade em obedecer a ordens que comecem com um não.
não é verdade? Assim que ouvimos esta frase, a imagem do elefante rosa é automaticamente ativada no nosso cérebro. E entre muitas outras funções, o córtex pré-frontal é responsável por impedir que respondamos a estímulos de forma automática, sem pensar. Quando a ordem começa por um não, o córtex pré-frontal entende que essa ação deve ser bloqueada. Só que essa zona do cérebro amadurece durante a adolescência, portanto, enquanto isso não ocorre, a criança responde aos estímulos de forma não pensada. Então, dizer às vezes, não saltas esse muro, quando ela está em cima de um muro, além de ser perigoso, pode até funcionar como um convite ao próprio salto, porque o cérebro infantil não tem o córtex pré-frontal amadurecido e tem dificuldade em bloquear essa ação. Portanto, a neurociência o que sugere são ordens positivas para ajudar o cérebro a responder, para não colocar o cérebro das crianças perante um dilema. Por exemplo, em vez de dizer, não subas essa cadeira, podemos dizer, podes ficar de pé no chão, na cadeira podes sentar. Não ponhas a mão no forno, tira a mão, podes queimar-te. Não temos chocolate, só banana e melancia. Temos só banana e melancia, qual preferes? Okay? Porque ninguém gosta de ouvir não, não é? Crianças e adultos, não é? Há uma grande diferença entre dizer não a um desejo e dizer não a uma necessidade emocional. Uma criança que quer comer bolachas antes do jantar está a mostrar que está com necessidade, é fome. Nós podemos lhe dizer, isso pode ser uma ótima sobremesa, mas agora vamos esperar para jantar e depois no final podes comer a bolacha, não é? O importante é nós sermos detetives das necessidades que estão por trás do comportamento. Então, para finalizar, eu recolhi alguns exemplos de estratégias para nós comunicarmos com os nossos filhos com amor incondicional, como prática para a desvinculação das estratégias com condições que não transmitem aos nossos filhos o nosso amor incondicional, porque nós amamos-los incondicionalmente, mas depois transmitimos que os amamos de forma muito condicionada, não é? Em função de condições. Se fizeres isto, eu faço isto, se fizeres isto, eu dou-te isto, não é? É muito na base dessa manipulação. O que os nossos pais nos disseram na nossa infância tornou-se a nossa voz interior e às vezes é difícil desformatar esses padrões comunicacionais, esses padrões relacionais, mas com vontade e exercício podemos quebrar esse ciclo e começarmos nós a fazer esse corte no que vamos passar para a próxima geração. Então, algumas estratégias é a entrega do coração, não é? Do fundo do coração. A comunicação não violenta, definida e implementada por Marshall Rosenberg, é uma forma de comunicação que nos leva a entregar-nos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de tal maneira que a nossa compaixão natural possa florescer, não é? Porque as palavras também ofendem, as palavras também magoam, também entristecem, não é? Portanto, este tipo de comunicação pressupõe dar e receber com compaixão. E a comunicação que bloqueia, há muitos determinados tipos de comunicação que bloqueiam a nossa compaixão. Os julgamentos moralizadores, o fazer comparações, o negar responsabilidade, não é? Como quando dizem, tu fazes sentir-me culpado. Não é? Parece que a culpa é dele, eu é que me estou a sentir culpada, mas nós acabamos por dizer, tu fazes-me sentir culpada, eu bati-lhe porque ele me tirou do sério, tipo, não é? A responsabilizar a criança e não a nós, não fui eu que bati, não é? Fui eu que me senti culpado. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam, não é? Comecei a beber porque todos os meus amigos bebiam, não é? Então estes são alguns exemplos de perigos de uma linguagem que implica a ausência de escolha, não é? Então é importante observar sem avaliar, identificar e expressar sentimentos e ensinar isso aos nossos filhos, não é? Que nós sabemos também expressar os sentimentos, para lhes dar um modelo de aprendizagem. E depois o poder da empatia, ao saber colocar-nos no lugar do outro, não é? Principalmente com os nossos filhos é de extrema importância. Todos amamos os nossos filhos incondicionalmente, mas tenho a certeza que sim, mas será que demonstramos que os amamos então de forma incondicionada também? A proposta é que os nossos filhos sintam-se sempre amados e para isso nós temos que abastecer o tanque emocional deles. É uma expressão que eu gosto muito, não é? Então, quando os filhos às vezes estão assim já com birra e com um comportamento mais desadequado, nós dizemos, será que ele está com o tanque emocional cheio? O que é estar com o tanque emocional cheio? Não é? É perceber qual é a linguagem
de amor do nosso filho, perceber como é que ele percebe que nós o amamos. Às vezes há crianças que basta dizer que nós o amamos, elas compreendem, outras não basta dizer só que os amamos, não é? Temos que nos conectar positivo, emocionalmente com o nosso filho para o preencher, tirar 10, 20, 30 minutos, a criança é que vai fazer essa necessidade, não é? Para estarmos verdadeiramente em tempo de qualidade com o nosso filho. E eles, quando têm o tanque emocional mais cheio, quando têm este tempo de qualidade connosco, têm uma comunicação emocional, fazem disso, é importante fazer disso uma urgência e eles vão colaborar muito mais. Na maioria das vezes estamos tão focados no comportamento da criança que nos esquecemos de explorar qual é a verdadeira raiz do problema, não é? O que é que o comportamento do nosso filho nos está a comunicar? Não é? Ama-me quando menos mereço, porque é quando eu mais preciso. É um provérbio sueco, mas que transforma a forma como nós encaramos a parentalidade. Porque a nossa tendência é crucificar, castigar, ignorar, manipular os nossos filhos quando eles fazem algo desajustado ou errado. Ficamos uma pilha de nervos, não é? Assim, uma panela de pressão, nem conseguimos pensar. Mas nós também temos que perceber que somos o exemplo dele em todas as situações e reflitamos nas imaturidades neurológicas. Até somos obrigados a aceitar esses erros tão esperados, é ou não é? Se eles ainda não têm maturidade para agir de determinada maneira, é natural que eles vão errando. E nós aprendemos mais com erros ou com acertos? Aprendemos mais com erros. Eles estão a aprender, nós é que queremos que eles sejam perfeitos. Portanto, o importante é foco no resultado, foco não no resultado, mas no processo, porque se focarmos só no resultado, naquilo que eles conseguem fazer, eles vão perder o entusiasmo de tentar. Deixei esta estratégia para o fim, para evidenciar e não para a menosprezar, por ser uma competência evidenciada pelos mais destacados autores que se debruçam deste tema. Daniel Siegel evidencia a empatia como uma ferramenta do cérebro 5, também é um livro muito engraçado, das crianças, facilitando a forma como comunicam dentro para fora, como se tornam mais receptivos e menos receosos, não é? Sabemos que é a empatia, mas será que ela funciona mesmo? Ou seja, é assim tão poderosa como um instrumento de transformação? Eu tenho a certeza que sim, não é? Então, ouçam este caso. O Bruno está mal-humorado e a mãe diz-lhe: vai para o teu quarto, até ficares bem disposto. Ela permite-lhe que ele se irrite à vontade, mas não o quer por perto nessas condições, deixando claro que o facto de Bruno mostrar o seu mau humor é um convite à rejeição. O que é que ele vai introjetar? Que eu não posso ter estas reações, eu não posso sentir, não é, isto que estou a sentir, porque a minha mãe rejeita esta expressão destes sentimentos. E, portanto, anular este julgamento é assim, o mais importante e a porta para a aceitação de si, porque eu não sou feita só de coisas boas, só de qualidade, eu também sou feita dos meus momentos maus, não é? E, portanto, nós temos que aceitar essas duas dimensões. Os filhos não são propriedade nossa, não é? Quando nós soubermos isto no âmago da nossa alma, sabemos adaptar a criação deles às necessidades deles e não moldá-los às nossas necessidades, não é? A missão de educar filhos é exigente, a chave é o amor, que responde a todas as perguntas, que responde a todos os desafios, que possamos todos reconhecer que todos os aspectos da nossa parentalidade se assumam como um chamado para a nossa evolução superior. Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, da qual eu gosto muito, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe se seus filhos não te escutam, eles observam-te todo o dia. Não é? Eu ouvi várias vezes esta história e acho que não podia terminar assim sem vos contar, porque acho assim de um ensinamento incrível. Uma mãe, numa oportunidade que teve para falar com Gandhi, pede por tudo para ajudar o filho ao vício do açúcar. Não havia nada que ela lhe dissesse que lhe tirasse o vício do açúcar. Então ele foi lá e pediu-lhe, por favor, se ele conseguia convencer o filho a deixar de comer açúcar. E ele disse: olha, volta daqui a 2 semanas. E ela não entendeu, mas cumpriu. Foi para casa, voltou 2 semanas. E então ele aconselhou a deixar de comer açúcar. Mas a mãe, intrigada, disse: mas tanto 2 semanas porquê? E ele disse assim: porque até essa altura eu também gostava de açúcar. E eu não posso exigir ao outro aquilo que eu não sou capaz de fazer. Portanto, eu tive que me privar do açúcar para poder dar-lhe o exemplo e poder ter esta autoridade para lhe dizer: não faças isso. E nós às vezes queremos que os nossos filhos façam aquilo que nós não fazemos, não é? Portanto, como refere o próprio Gandhi, nós temos que ser a mudança que queremos ver no outro.
Normalmente os pais dizem que os filhos deveriam vir com um livro de instruções. Eu acho que vêm. Eu até trouxe aqui o livro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mais perfeito livro da instrução dos nossos filhos. E o nosso também. Amar como Jesus amava, sem julgamentos, com empatia e amor, é o suficiente para nos consciencializarmos de que estamos no caminho certo. Eu queria terminar com uma música que toda a gente conhece a propósito do exemplo. Vejam se... Não sei se vai ouvir. Senão eu canto. Não, pois não? Não se ouve nada, pois não? Se nós temos que dar o exemplo... Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Conseguem ouvir? Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. Nessa. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar Como Jesus amou. sonhar Como... Conseguem ouvir? pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Querem cantar? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Bons exemplos. Quase que me apanharam a cantar.